Pessoal, agora falando um pouco do tema que tomou toda a atenção, não só dos torcedores do Corinthians, mas da mídia em geral, que foi a saída do Cássio. Estou aqui de luto, tá? Porque é o que eu sinto pela saída do Cássio. Começar falando um pouco do que eu pensei todos esses dias, como tentando me colocar no lugar do Cássio, tá? O que talvez pudesse ter levado a ele ficar tão irredutível quanto uma continuidade no Corinthians, tá? Bom, primeiro ponto, a questão de ser reserva hoje, né, do Carlos Miguel. Independente de ser o Carlos Miguel, José ou João, o fato de estar no banco é algo que incomoda, né? É um bom sinal, sinal que ele quer jogar, mas a posição de goleiro é mais ingrata ainda nessa questão de reserva. Todo mundo sabe que é muito difícil, né? Você ter chances durante os jogos, é só quando há uma contusão do titular ou uma suspensão, então você sabe que as suas chances serão mais escassas, né? Um outro ponto é aquilo que foi levantado também sobre algumas reclamações de torcedores no Twitter, né? Pedindo a saída dele, que ele não era para renovar, que ele já tinha dado tudo que for possível, né? Não ia render mais ao Corinthians. Isso daí com certeza ele ficou ciente. Um outro ponto é o time não é forte. O time hoje do Corinthians não é um time forte. Espero que seja, mas a gente sabe que tem muito a melhorar, então ele fica muito mais exposto, né, a situações de jogos aí que ele tem que fazer milagres e milagres e milagres. E um outro ponto também é que do elenco atual, dos jogadores, eu não vejo mais nenhum outro que possa dividir o papel de escudo com ele, né? Então não vejo nenhum jogador que pode dar um respaldo nesse ponto. Enfim, tem o Fagner, mas o Fagner não tem nunca teve esse perfil. Paulinho tenta, mas ele não tem uma mesma moral. Fábio Santos não está mais, enfim. Então, todos esses pontos eu entendo como fatos que possam ter embasado aí o Cássio ter tomado essa decisão. De qualquer forma, refletindo um pouco desses fatos aí, agora saindo um pouco do lugar do Cássio e partindo como um questionador desses pontos, eu levantei alguns aqui que eu queria comentar com vocês, tá? Bom, propostas, né? A gente sabe que ao longo dessa trajetória dele no Corinthians, ele recebeu outras propostas, né? Como na Turquia, lá de 15 para 16, onde houve aquele desmanche do time campeão brasileiro. E ele rejeitou, a gente sabe que pouco tempo depois também teve o Grêmio como oportunidade, ele não foi. Então, assim, ele já encarou outros momentos que poderia ter saído e não saiu. Ponto 2, ameaças, né? Essas mensagens dos torcedores de Twitter, né? Há 3 anos atrás, mais ou menos, ele passou acho que por coisa muito pior, né? Que foram as ameaças, inclusive que o William, ele usou isso como pretexto para deixar o Corinthians, né? Então, não acho que isso daí é algo que tenha sido o grande motivo dele hoje, ele já passou por coisa pior. Ponto 3, falando em torcida, ele chateado com a torcida. Bom, no estádio ele viu como foi, né? Quem acompanhou o jogo, os dois últimos jogos aí na Arena, principalmente contra o Fluminense, viu que mesmo ele estando no banco de reservas, ao final do jogo a torcida toda gritou o nome dele, né? Então ele sabe o carinho que a torcida tem com ele, da grande maioria. Outro ponto, se ele entende que o Corinthians não é hoje um bom lugar, né? Pela qualidade do time, ou enfim, a situação política e tudo mais, quem dirá o Cruzeiro? Quem dirá o Cruzeiro que, ok, brigou para não cair no ano passado assim como o Corinthians, mas o Corinthians para mim é muito mais promissor do que o Cruzeiro. O Corinthians é muito maior que o Cruzeiro. Outro ponto, o Corinthians fez uma proposta de renovação para ele por um ano, viu que ele não teve interesse, o Corinthians aumentou a sua proposta para 2 anos e mesmo assim ele não quis. Então, sinal que ele estava totalmente irredutível, tá?
E como último ponto que eu pensei aqui, não sei até que ponto pode ser algo que tenha influenciado, mas o empresário do Cássio é o mesmo que em fevereiro ou março aí saiu na lista de um dos credores do Corinthians. Então a gente não sabe até que ponto isso possa ter tido um peso numa decisão dessa do Cássio de deixar o clube. O Corinthians não deve ficar com nenhum jogador, independente de quem seja, que não tenha mais vontade de jogar no Corinthians. É algo óbvio, tá? Então ele manifestou isso, tem que rescindir mesmo. O Corinthians ainda tentou fazer algumas propostas, mas não foi aceito. Ele queria mesmo sair, então que saia, que quite as pendências, que esteja tudo zerado, que faça algum acordo. Espero muito que tudo isso apareça de forma transparente nos próximos dias, como foi essa rescisão, para que nós não tenhamos surpresas lá na frente. Eu, assim como imensa maioria da torcida do Corinthians, me sinto triste no dia de hoje, uma sensação de luto pela saída do Cássio, tá? Então não posso deixar aqui a oportunidade de dizer um muito obrigado ao Cássio por tudo que ele fez, por tudo que ele representa. É para alguns o maior jogador da história do Corinthians. Para mim, indiscutivelmente, é o melhor, maior goleiro da história do Corinthians. Segundo jogador aí com mais números de partidas, números absurdos de títulos, tá? Que honrou a camisa corintiana durante todo esse tempo. Então, muito obrigado. Gostaria de compartilhar com vocês aqui em uma oportunidade que eu tive aí de ter o autógrafo do Cássio aí nesse lance que ficou marcado aí nessa defesa monumental. Então, muito obrigado ao Cássio, desejo toda a sorte para ele, apesar de que não acho que ele vai dar certo no Cruzeiro. E um último recado aqui, Augusto Melo e a diretoria: atenção com Carlos Miguel, tá? Parece que a multa dele é de 5 milhões de euros, algo que para o mercado europeu não é uma quantia gigantesca que assuste. E o Corinthians corre um risco de sair de um status de dois ótimos goleiros para nenhum. Então acredito que, passado o luto, e a diretoria tem que fazer isso urgentemente, prioridade máxima. E vocês, o que vocês acharam dessa saída do Cássio? Não só os corintianos, como os torcedores dos outros times. O que vocês acharam? Já estava na hora ou não? Ele ainda poderia render mais? Comentem aí. Um grande abraço. Vai, Corinthians!